Livro de Provérbios, capítulo 30. Hoje nós chegamos ao penúltimo capítulo de Provérbios. Iniciamos uma nova sessão desse livro, que nós veremos que são as palavras de Agur. O texto dessa manhã, da pregação dessa manhã, será o versículo 4 do capítulo 30 de Provérbios, mas nós leremos do versículo 1 até o 4 para a gente entender um pouco melhor o contexto. Provérbios, capítulo 30, versículo 1, diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Como os irmãos notaram, e eu mencionei há pouco, esse trecho, esse capítulo de Provérbios inaugura uma nova sessão do livro, em que é dito aí que nós temos as palavras de Agur, ao longo desse capítulo 30 inteiro. E quando nós olhamos para essas primeiras palavras de Agur, nós percebemos que Agur começa descrevendo o estado em que ele se encontrava. E quando a gente para refletir, a gente percebe que Agur foi um homem que sentiu de forma aguda e profunda a distância entre ele mesmo e Deus, e que ele se encontra aqui num estado de completo desespero, diante dessa percepção que ele tem de si mesmo. Isso fica nítido no versículo 1, quando ele descreve o seu próprio estado. Ele diz que ele, fatiguei-me, ó Deus, ele repete, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. É alguém aqui que chegou no fim de todos os seus esforços, que trabalhou arduamente por algo, chegou ao fim disso e não alcançou o seu resultado, e se encontra exausto, ao ponto de ter parado de todo o trabalho, porque ele percebeu que não vai alcançar aquilo que ele desejaria. Ele fez tudo o que podia, chegou no fim do que ele podia ter feito, e ele se encontra completamente frustrado. Só que a frustração e o desespero de Agur ficam ainda mais nítidos quando a gente vê a forma como ele descreve não o seu estado ou o que ele tinha feito, mas como ele descreve a si mesmo, nos versículos 2 e 3. Ele começa falando no versículo 2 que ele é demasiadamente estúpido para ser homem. O desespero e a frustração de Agur se refletem na auto-humilhação que ele faz de si. E ele se coloca aqui como alguém que é tão estúpido, alguém que é tão bruto, tão sem conhecimento, que ele não tem o mínimo para ser considerado humano, ele não tem o mínimo para ser considerado um homem. Em seguida ele repete isso, né? Não tenho a inteligência de homem. Eu sou tão inteligente quanto um animal bruto. É assim que Agur se sente. É assim que Agur se percebe. Ele olha para si e ele fala: eu não sei o mínimo que qualquer ser humano deveria saber. Eu tentei, eu trabalhei, eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não sei nem esse mínimo. Essas palavras não são palavras de uma humildade, uma pseudo-humildade, uma falsa humildade, aquela humildade dos nossos dias do só sei que nada sei, então não diga que eu estou errado porque você também não sabe de nada, sabe? Aquela pessoa que usa essas frases só para parecer humilde, mas que no fim a posição dela é a única aceitável. E ai de quem falar que ela está errada. Não, essas palavras são de alguém que realmente chegou num ponto que se sentiu completamente estúpido. Alguém que buscou algo, alguém que buscou um conhecimento, mas que não alcançou. E não só não alcançou, mas já chegou no fim, no seu limite. Já não se sente mais em condição alguma de buscar conhecimento. Falou, tá, eu não tenho como, eu sou mais estúpido que um ser humano. Eu sou estúpido demais para ser considerado um ser humano. Eu não tenho jeito, não tem solução. E aí a pergunta que surge é, o que faz Agur se sentir dessa forma? E a gente vê isso no versículo 3, Agur diz: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. O que Agur diz aqui é que ele é mais estúpido porque ele tentou alcançar a sabedoria e o conhecimento de Deus e ele não chegou a esse conhecimento. Apesar de todo o seu esforço, Agur chega no fim dele e fala: eu não tenho conhecimento do santo, eu não tenho conhecimento de Deus.
o que causa o desespero, o que causa em Agur esse desespero e essa percepção de estupidez em si mesma, essa percepção real, é que ele se reconhece sem conhecimento de Deus. E as perguntas que estão no versículo 4, que vão ser o ponto da nossa exposição nessa manhã, são a forma que Agur demonstra para aqueles que o ouvem por que ele se sente dessa forma. O que ele buscou e o que ele não alcançou, o que é esse conhecimento que falta a ele, que ele demonstra e mostra para a gente que, de fato, ele tem motivo para se perceber dessa forma. As perguntas que ele faz aqui são perguntas que nos mostram a nossa completa incapacidade de conhecer a Deus e a transcendência de Deus. Elas mostram a transcendência de Deus, como Deus está além de toda a nossa capacidade e conhecimento. E diante disso, leva Agur ao desespero. Só que ao final do texto, a gente vai perceber que Agur foi levado do desespero à adoração diante da transcendência de Deus. E a minha oração é que nessa manhã Deus nos leve também dessa forma. Que Deus nos faça perceber o desespero da condição humana. Não só após a queda, mas da condição humana por si. A parte da revelação dele na sua palavra em Cristo. E que conforme a gente reconhece a glória da revelação de Deus na sua palavra em Cristo, a gente seja levado do desespero à adoração junto com Agur. Por isso que eu queria orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai Celeste, faz isso em nosso meio nessa manhã, Senhor. Nos leva, ó Deus, à adoração ao Senhor. Nos leva a reconhecer a Tua grandeza e glória e quão inalcançável o Senhor é. E nos leva, então, a nos prostrarmos em adoração, constrangidos por Teu amor e graça, manifestos em Cristo, manifestos na Tua palavra que nós lemos nessa manhã. Não por causa daquele que fala, ó Deus, nem por causa daqueles que o ouvem, mas como cantamos hoje, pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, vertido na cruz. Nos conduz ao Senhor, assim como o Senhor nos levará ao céu um dia, assim como o Senhor nos levará à eternidade com o Senhor. Pedimos que o Senhor venha a nós nessa manhã, Pai. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos vivifique para Te louvarmos, adorarmos e vivermos de todo o coração, com alegria, para a Tua glória. É o nosso pedido, gratos por Teu precioso Filho, e no nome dEle. Amém. Amém. Como eu comentei, então, a gente vai observar as perguntas de Agur, e as duas coisas que eu quero que a gente perceba através dessas perguntas é a completa incapacidade humana de conhecer a Deus e a transcendência de Deus. E essa palavra vai ser repetida, então eu queria explicar também para as crianças o que significa transcendência. Talvez alguns nunca tenham ouvido essa palavra e nem saibam o que ela significa. Mas quando a gente fala de transcendência, que algo é transcendente, a gente está falando que esse algo está além do nosso alcance. É algo que a gente não tem como alcançar, não tem como conhecer, não importa quanto esforço a gente faça. As crianças podem pensar, por exemplo, nas estrelas. Pensem nas estrelas comigo. Vocês conseguem ver as estrelas. Vocês olham para o céu, vocês veem o sol, vocês veem outras estrelas que parecem menores. A gente vê as estrelas. Mas todas essas estrelas estão tão longe de nós que nem que a gente tentasse, nem que a gente tivesse 1000 anos de vida, a gente poderia alcançar a maioria delas. E a mais próxima de nós, que é o Sol, ainda que a gente levasse alguns anos na sonda mais rápida que existe para chegar até o Sol, ele é tão quente que a gente jamais conseguiria chegar perto dele. As estrelas e o Sol transcendem o nosso alcance. As estrelas e o Sol estão além do que a gente consegue alcançar, porque a gente não tem condições nem de chegar até eles, e se a gente conseguisse, a gente não iria suportar chegar perto. Isso que é a ideia de transcendência. Algo ser transcendente quer dizer que esse algo está além do nosso alcance. Só que hoje na Bíblia a gente vai ver que Deus é transcendente, que Deus está além do alcance de qualquer um de nós aqui, seja de vocês crianças, seja dos adultos. Nenhum de nós tem condições de se aproximar de Deus. Só que pensem comigo, o que é mais necessário do que a gente conhecer a Deus? O que é mais necessário do que se aproximar dEle? Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é o único que nos dá vida e que nos salva. Se nós não temos como nos aproximarmos de Deus, se nós não temos como conhecer a Deus, nós estamos totalmente perdidos. Nós estamos totalmente desesperados. Nós estamos como Agur. E é isso que a gente vai observar nas perguntas de Agur. Leia comigo aí de novo o versículo 4 do capítulo 30.
Agur faz essas perguntas retóricas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? A primeira coisa que eu quero que você note aqui nessas perguntas é o propósito e a aplicação delas. Esse tipo de pergunta que é feita aqui em Provérbios 30, versículo 4, não é feita só nessa parte da Bíblia. Na verdade, é um tipo de pergunta que é recorrente pela Bíblia. A gente vê esse tipo de pergunta nos livros da lei, a gente vê esse tipo de pergunta nos Salmos, a gente vê esse tipo de pergunta nos profetas. Por exemplo, a gente tem cantado aqui na nossa igreja, vamos cantar daqui a pouco, Isaías 40. E lá em Isaías 40, nós temos no versículo 12 e 18, eu vou ler aqui para vocês. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Essas perguntas falando dos céus, do vento, o peso dos ventos, as extremidades da terra, têm um propósito. Todas elas mostram coisas que estão além do alcance humano fazer. Nenhum ser humano consegue sequer segurar um copo de água na sua mão. Logo aquele copo vaza pelos seus dedos e não tem mais nada ali. Mas o Senhor é tão grandioso que Isaías usa a figura. Ele segura todas as águas da terra na palma de uma de suas mãos. Ele mede os céus com a sua mão. O Senhor é tão grandioso que Ele faz aquilo que para nós humanos seria impensável, inimaginável fazer. Novamente, a gente vê em Jó, no capítulo 28, é perguntado: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Novamente, Jó aqui usa essas figuras do vento, das extremidades da terra, do relâmpago, de coisas que estão totalmente fora do controle humano, para levar as pessoas a olharem e responderem assim como Isaías pergunta: com quem vocês me compararão? Com quem vocês compararão a Deus? Não há ninguém igual a Ele. E como eu disse, essas perguntas demonstram duas coisas: a incapacidade humana e a transcendência de Deus. E eu quero agora que a gente olhe para essas perguntas em Provérbios 30, versículo 4, sob essas duas perspectivas. Primeiro, notem como essas perguntas demonstram a incapacidade humana. A primeira delas: quem subiu ao céu e desceu? A ideia aqui é, pensando em seres humanos, alguém já subiu ao céu, viu o que tem lá, para ter o conhecimento do que tem lá e voltou para trazer esse conhecimento aos outros? Alguém chegou a Deus e veio de volta, de modo que ele possa compartilhar quem Deus é, de modo que ele tenha acessado o templo celestial, tenha estado na presença de Deus, espiado e ouvido o que acontece lá, e agora ele sim pode falar para a gente quem Deus é? Imagine-se no sentido físico aqui no Oriente Antigo, em que não existia viagem espacial, não existiam sequer aviões, balões, não existia forma de viagem aérea, até onde sabemos, pelo menos, né? Imagine-se no Oriente Antigo, vendo aquele mar de estrelas no céu, e olhando e falando: quem jamais subiu ao céu físico e desceu? A resposta é ninguém. Ninguém. A pessoa que subiu na mais alta montanha olhou para cima e viu o céu inalcançavelmente acima dela. Quem subiu ao céu físico e desceu? Ninguém. Ninguém pode me contar como é lá de fato. A gente, nos nossos tempos modernos, talvez possa se sentir um pouco melhor fisicamente. A gente subiu aos céus, a gente chegou até mesmo à lua. Só que a gente chegou na lua e a gente olhou para a vastidão dos céus e a gente descobriu que a gente sabe ainda menos do que a gente pensava. A gente descobriu que a gente não sabe nem onde é o fim desse universo imenso. A gente poderia fisicamente perguntar junto com Agur aqui em Provérbios 34, quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu e compreendeu o universo e pode falar para a gente dele? Quem pode me dizer o que tem no outro lado da lua? Só que a gente poderia se sentir ainda um pouquinho melhor fisicamente em relação a Agur.
pensando em termos físicos. A gente chegou na Lua, a gente agora sabe o que tem ali onde a gente foi. Mas espiritualmente a gente não tem como se sentir nem um pouco melhor. Quem de vocês aqui subiu ao céu e desceu? Quem subiu ao céu de fato, viu a Deus, pode descrever quem Deus é e como Ele é. Quem é essa pessoa e qual o nome do filho dele, se você sabe quem é? Ninguém jamais subiu aos céus. Nenhum de nós tem qualquer condição de acessar os céus. E o que isso nos diz é que Deus está totalmente fora do nosso alcance. Deus está totalmente fora do nosso conhecimento. A gente não tem como saber quem Deus é. A gente não tem lugar no mundo, a gente não tem viagem que possa fazer, a gente não tem aeronave que possa buscar, não tem montanha e caverna que a gente, ou rio, mar que a gente possa mergulhar e que a gente possa encontrar um caminho para subir aos céus e descer e falar como é lá e falar como Deus é. Deus está totalmente fora do alcance de qualquer um de vocês aqui e de qualquer pessoa no mundo. O sábio segue e ele começa a apresentar algumas perguntas também num sentido mais físico. Ele pergunta, quem encerrou os ventos nos seus punhos? Os fortes ventos que a gente não consegue sequer mudar de direção, os ventos que destroem construções, os ventos que derrubam as árvores mais fortes. Quem consegue encerrar os ventos nos seus punhos? A gente mal consegue segurar e se segurar diante dele. Quem amarrou as águas na sua roupa? E aqui possivelmente a referência, essa ideia de amarrar as águas é usada, por exemplo, em Jó para falar das nuvens. A ideia é olhando para as nuvens que contêm toneladas e toneladas de água e seguram essas águas no céu. Quem aqui consegue segurar uma porção de água em sua roupa? Pegar uma porção de água com a sua roupa e mantê-la ali, de modo que ela não caia? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A ideia de alguém olhando o horizonte, vendo a terra em todos os seus caminhos, todos os seus sentidos, e observando que tem lugares que a sua vista não chega, lugares que ele sequer sabe se alguém jamais chegou. Ou a ideia de alguém sustentar a terra que permanece como que suspensa no ar, na visão. A gente olha para o céu e não tem nada segurando, mas a gente está aqui. Quem sustenta a terra? Quem estabeleceu as suas extremidades? E a resposta é ninguém. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Qual é o seu nome e qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Você conhece alguém que fez isso? Então me fala quem foi e me fala o nome do filho dele para eu achá-lo. Para eu saber que não é só mais uma historinha. E a resposta que alguém teria que dar, pensando num sentido humano, seria ninguém. Não há ninguém que jamais fez isso. A única resposta que alguém poderia dar para essas perguntas é: nenhum humano, nenhuma criatura de qualquer tipo que seja mais grandiosa jamais fez isso. Só o Senhor Deus fez todas essas coisas. E a gente é dirigido então dessas perguntas para ver a nossa incapacidade de conhecer a Deus e de conhecer as coisas mais simples do mundo para a transcendência de Deus. Porque quando a gente pensa de novo nessas perguntas, à luz, respondendo essas perguntas com Deus é aquele que faz essas coisas, a grandeza dele, a distância entre ele e nós, fica evidente. E fica evidente que ela é totalmente intransponível. Que Deus é totalmente inalcançável. Ele é aquele que encerra os ventos nas suas mãos. Os ventos diante dos quais, novamente, a gente muitas vezes nem sequer consegue se manter firme. Diante dos quais as maiores construções oscilam no seu lugar. O Senhor, com uma de suas mãos, segura todos os ventos. Ele fala ao vento, para, e ele para. Ele é aquele que, como o Senhor Jesus diz ao vento, para, e ele lhe obedece. Ele segura todos os ventos. A mais forte tempestade, o Senhor segura na palma de suas mãos. Ele é aquele que amarra as águas na sua roupa, que, como a gente leu, segura as águas da terra na palma de suas mãos. Ele é aquele que estabeleceu as extremidades da terra, que mede os céus a palmo e não tem lugar nesse mundo que ele não conheça, porque ele criou todos eles. Cada milímetro desse universo é conhecido por Deus. Ele é aquele que está em toda parte. Como a gente vê nos Salmos, a grandeza de Deus é insondável, a gente não consegue sequer medi-la. E diante dele, quem somos nós? Em Isaías 40, seguindo o texto, diz assim nos versículos 15 a 17: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta.
Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Diante da grandeza de Deus, o que é você? O que é essa igreja inteira reunida? Diante da grandeza de Deus, o que é essa cidade inteira? Se a gente juntasse todas as nações, se a gente pegasse o maior congresso do mundo, que reúne mais pessoas, tudo isso é, em comparação com Deus, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, a gente percebe que a gente é pó, que a gente é nada, e que a grandeza dele é insondável, e que, portanto, a gente não tem como alcançá-lo. Essas são as perguntas que Agur faz e que leva a gente a entender o estado em que ele se encontra. Porque se você entendeu corretamente essas perguntas sobre você e sobre Deus, você percebeu que Deus é grandioso, que Deus é glorioso, mas que você não tem condição de saber mais nada sobre Ele, que você não tem como se aproximar dEle. E notem que eu não estou falando aqui de uma questão que é fruto do pecado. Isso não é porque você é pecador. Você ser pecador piora ainda mais sua situação, mas isso é simplesmente porque você é um ser criado. Adão não teria como conhecer a Deus. Adão não teria como subir aos céus e descer. Adão não tem controle sobre os ventos, não tinha controle sobre os ventos. Adão não estabeleceu as extremidades da terra. Adão não segurava as nuvens do céu. Mesmo sem pecado algum, Deus está totalmente fora do alcance de qualquer ser humano. Agur chega em algum conhecimento. Notem que não é que Agur não sabe nada. Agur chegou num conhecimento. Ele olha ao redor e ele vê que há um Deus, há um ser supremo que controla todas as coisas, que está infinitamente além de mim. Como um comentarista diz, a conclusão vem a ele de que ele tem diante de si, no todo da obra, um ser presente em toda parte, um completamente sábio e onipotente Criador. É o ser que ele anunciou como poder absoluto e exaltado acima de todos os seres criados. Agur olha ao seu redor e ele sabe que existe um que tem poder absoluto, que está acima de toda a criação. Só que em vez disso dar descanso para ele, essa é a causa do desespero dele. Porque apesar dele reconhecer tudo isso, ele olha para isso e ele diz: eu não sei quem ele é. Eu não sei quem é esse Deus. Talvez muitos aqui se contentariam e se contentem em simplesmente ter uma resposta apologética para essas perguntas. Em simplesmente falar, não, a resposta para tudo isso é Deus, eu sei que é Deus, é um absurdo o ateísmo falar que não existe Deus. Mas essa resposta não satisfaz Agur. Agur se encontra desesperado justamente porque ele sabe todas essas coisas, ele percebe isso, só que ele chega ao final e fala, qual o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não sei o nome dele. Ele chega a um conhecimento sobre esse ser supremo, mas o conhecimento que ele chega só faz ele saber que ele não tem como se aproximar, não tem como se achegar a ele. Esse mesmo comentarista continua, esse conhecimento que ele chega não satisfaz ainda o seu espírito e não o traz tão próximo desse ser quanto para ele é uma necessidade. Por isso que eu falei que a transcendência de Deus leva Agur ao terror e deveria levar cada um de nós ao terror. Existe um sentido, irmãos, em que a gente fala, né, temer a Deus não significa ter medo. Mas por vezes, na Bíblia, Deus fala, eu apareci a vocês para que vocês me temam e tenham medo. Para que vocês tremam e temam. Para que vocês tenham medo de quem eu sou. Moisés, quando chegou a sarça ardente, viu a sarça, chegou ali curioso. Chegou ali querendo saber mais. E Deus fala, Moisés, você não se aproxime. Você não pode se aproximar de mim. O lugar que você está é terra santa. Davi achou que tinha muita liberdade com Deus e levou a arca do jeito que ele achava melhor. E quando Uzá morre por tocar a arca, depois é dito que Davi não pôde mais trazer a arca porque estava com medo. A gente deveria ter um medo santo de Deus, de reconhecer que Ele está infinitamente além de nós. E isso, num primeiro momento, levaria a um desespero. Porque aquele que é a fonte da vida, aquele que é o único que nos sustenta e que é poderoso para nos salvar, está totalmente fora
do nosso alcance. O desejo de Agur era conhecer esse Deus, conhecê-lo pelo seu nome. Mas Agur não o conhecia, e isso trouxe desespero a ele. E antes da gente seguir, esse primeiro ponto já deve levar a gente a considerar algo. Porque é esse o seu desejo? O seu desejo é conhecer o Deus que você professa crer? O seu desejo é conhecer o Deus que a gente tem revelado nas Escrituras? Você se contentaria em simplesmente ter a resposta para essas perguntas? Em simplesmente falar, não, eu sei que Deus existe, eu sei que é Jesus que ressuscitou, e por isso eu posso viver uma vida boa com a minha família. Isso não é algo que a gente vê só em Agur. Por toda a Bíblia, o que marca o crente é que ele é alguém que anseia pelo próprio Deus. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É o que o salmista diz no Salmo 16. O Senhor é a porção da minha herança. No Salmo 73, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou em Filipenses 1:23, a gente tem o apóstolo Paulo. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é o seu desejo? O seu desejo é conhecer o próprio Deus? É partir e estar com Jesus? Não simplesmente estar num lugar livre de pecado, não simplesmente estar num lugar onde não há mal, não há corrupção e não há lágrima, mas estar com o Senhor Jesus. É Ele que cativa o seu coração para a vida eterna? Você anseia por Deus, por conhecê-lo e não simplesmente saber mais coisas a respeito dele? Se a gente olhar ao nosso redor, eu temo que talvez a gente perceba muitas pessoas que não desejam conhecer a Deus pessoalmente. Pessoas que se contentam em aprender doutrinas, pessoas que se contentam em dizer que são reformadas, são conservadoras, têm vários filhos, em bater em político progressista ideologicamente, em defender aquilo que é reto, mas não anseiam por Deus. São pessoas que não buscam a Deus de coração. E isso é um alerta. Talvez a gente vê pessoas que se contentam em simplesmente ter experiências emocionais, que o que elas buscam é simplesmente ir numa reunião, sentir algo diferente, que elas vão falar que é o Espírito de Deus e saírem de lá emocionalmente revigoradas. E elas não desejam a Deus, isso é evidente. Mas no nosso meio eu temo que há um risco muito maior da gente se contentar em simplesmente aprender bons princípios, aprender como Deus deseja que nós vivamos, aprender simplesmente sobre escatologia, aprender sobre a doutrina da criação e como defender o criacionismo bíblico, ao invés da gente ansiar em todas essas coisas conhecer a Deus. Tantas pregações que eu já ouvi, muitas vezes pareciam estar mais preocupadas em serem culturalmente e academicamente sofisticadas e relevantes. E faziam um excelente trabalho exegético, faziam comentários sociais apurados, faziam explicações muito elaboradas e paravam por aí. Eu tive a triste experiência de ouvir um pregador que, por meia hora da pregação, que poderia ter sido jogado fora, ele simplesmente fez comentários sobre a ansiedade, o mal do século e etc, etc. Muitas pessoas se contentam com isso. Muitas pessoas querem usar da teologia para alcançar alguma sofisticação, para se exaltarem segundo a carne, assim como os falsos apóstolos da época de Paulo. E apesar de tudo isso ser importante, ou quase tudo isso ser importante, o estudo teológico, o estudo acadêmico, o estudo da gramática bíblica, tudo isso é fundamental. Só que a gente perdeu o alvo de vista se a gente para por aí. A gente perdeu o alvo de vista até mesmo se a gente lê a Bíblia simplesmente querendo saber como aquela história se encaixa no drama da redenção. E se contenta em simplesmente conseguir falar bem de toda a Bíblia à luz de Cristo. Porque o alvo de tudo isso não é que a gente simplesmente chegue em um conhecimento apurado. O alvo de tudo isso é que a gente conheça mais o nosso Deus e assim a gente o ame. Que a gente conheça mais aquele que é revelado em tudo isso e assim a gente o ame. Você estuda escatologia? O seu estudo da escatologia te fez desejar ardentemente falar de coração junto com Paulo, ora vem Senhor Jesus,
Ou o seu estudo sobre escatologia só te deu assunto para conversa e para debate? O seu estudo sobre escatologia só te fez desejar mais ou menos esse mundo, ao invés de te fazer desejar e orar e clamar: vem, Senhor Jesus, ora, vem, Senhor Jesus. Porque o reino dos céus e graça e paz são pronunciadas na Bíblia não para aqueles que sabem como Jesus virá, mas para aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? O seu estudo sobre ética cristã te fez amar mais aquele que é perfeitamente bom, que agora você enxerga a bondade da vontade das leis dele, e fez você amar mais o Senhor Jesus diante da bondade e amor dele em se entregar por você, que violou a ética e a vontade de Deus de tantas formas? Ou só te fez uma pessoa mais moral e moralista? O seu estudo sobre a palavra de Deus, sobre como estudar a palavra, sobre como interpretar, sobre idiomas originais, o seu estudo sobre esses assuntos te fez simplesmente amar mais o estudo e ser um bom crítico de estudos, de textos, de pregação, uma biblioteca sobre o assunto? Ou te fez amar mais o Deus que agora você consegue compreender melhor, entendendo melhor a palavra dele? Uma religião, e até mesmo o estudo da Bíblia, que não é marcada pelo anseio pelo próprio Deus, não é a religião cristã. E o estudo da Bíblia, que não é marcado pelo amor a Deus, é um estudo pecaminoso, porque quebra o maior dos mandamentos, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e teu entendimento. Se o seu estudo não te move e não é marcado por produzir em você um amor por Deus, você precisa se arrepender desse estudo. E você precisa se voltar para Deus no seu estudo. Você não precisa se afastar do estudo. Você precisa mudar e renovar o seu estudo. Só que, de novo, se você, por outro lado, deseja conhecer a Deus, aí a transcendência de Deus é um terror para você num primeiro momento. Porque se você deseja conhecer a Deus, você olha ao seu redor, você fala: ninguém tem condições de subir ao céu e descer. Ninguém pode me falar quem é esse Deus. Eu não tenho como alcançá-lo. Eu não tenho monte alto que seja, não tem vale profundo que seja no qual eu possa encontrá-lo. O que eu vou fazer? Essa é a pergunta ardente do coração de Agur. Só que Agur encontrou uma resposta também. E é essa resposta que move a gente do desespero à adoração. Porque, apesar de Deus estar totalmente fora do nosso alcance, a única forma da gente conhecer algo transcendente é se esse algo se revelar a nós. E foi isso que Deus fez. E Deus fez isso de duas formas. Deus fez isso porque Deus falou. Deus deu a sua palavra. E Deus fez isso por meio do seu Filho Jesus. Primeiro, Deus fez isso pela palavra dele. Deus se revelou a nós, irmãos. É marcante que o versículo 5, o versículo seguinte e o versículo 6 desse capítulo falem justamente sobre a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Toda a palavra de Deus é pura. Deus é inalcançável. Eu não tenho como chegar a Ele. Mas, apesar de todos os meus esforços, eu não consegui chegar a Ele. Eu fiquei exausto, eu cheguei ao fim do que eu poderia fazer. Mas a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que confiam nele. Deus se revelou. Eu estava no desespero dos meus esforços. Eu estava no desespero do que estava ao meu alcance fazer. E eu não encontrei nada. Mas glória a Deus, Ele se revelou a mim. E eu descobri que a palavra dele é pura. E eu descobri que eu posso confiar nele. E eu descobri quem Ele é. E por isso agora eu sei que eu posso repousar nele e falar para qualquer um: Ele é um refúgio seguro. Ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Deus estava totalmente fora do nosso alcance, mas Deus se revelou a nós, Deus falou a nós. Você se maravilha diante do fato que você tem isso aqui na sua mão, no seu celular, na sua casa, em várias versões? Você se maravilha não simplesmente porque hoje a gente tem tecnologia, imprensa, porque a gente tem acesso livre à Bíblia no nosso país, mas você se maravilha de que qualquer pessoa no mundo tenha isso aqui? Você se maravilha de que Deus falou? Deus falou a nós, irmãos. Pensa no que a gente acabou de ver. Quando a gente contempla Deus, quando a gente olha ao nosso redor, o máximo que a gente poderia chegar é: Deus é o Criador de tudo, Ele é um ser glorioso e eu não tenho como me achegar a Ele. Mas Ele deu a palavra dEle, por meio dela você se achega a Ele. Ele deu a palavra dEle para que você saiba quem Ele é.
Não para que você simplesmente saiba coisas sobre Ele, mas saiba quem Ele é, e saiba quem Ele é através das coisas que Ele fez. E agora, você pode se achegar a Ele. E Ele não só falou e revelou o que Ele é e o que Ele fez, mas Ele deu promessas a nós. Ele revelou que a vontade dEle é que a gente se achegue a Ele. Deus falou. Se Agur ficou perplexo e desorientado quando ele tentou conhecer a Deus pelo seu próprio esforço, ele encontra refúgio e descanso quando ele olha para a palavra de Deus. Eu perguntei antes se você deseja conhecer a Deus. Uma outra forma de perguntar e uma forma de você testar se você deseja conhecer a Ele é: você deseja conhecer a palavra de Deus? Quanto você estuda essa palavra? Quanto você a lê diariamente? Quão frequente é a sua leitura? Ou a palavra de Deus é algo que aparece na sua vida de vez em quando? Que você lê algumas vezes, você ouve no domingo, mas você não se importa tanto assim com ela. Ou você ama a palavra de Deus, como a gente tem lido no Salmo 119. Os teus mandamentos são o meu prazer, a tua palavra é a minha delícia. É assim que o cristão vive. Você deseja conhecer a Deus? A pergunta é: você deseja conhecer a palavra dEle? Você adora a Deus pela palavra dEle? Deus é transcendente. Ele está totalmente fora do nosso alcance, exceto por um motivo: porque Ele veio a nós. A gente não tem como subir aos céus e descer. Deus desceu dos céus e se revelou a nós e falou conosco. Então, a gente encontra conhecimento pessoal de Deus para saber quem Ele é por meio da palavra dEle, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, a gente conhece a Deus supremamente por meio do seu Filho. E o próprio texto nos diz isso. Em primeiro lugar, notem a última pergunta: qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Como eu comentei, as perguntas que Agur apresenta aqui são retóricas. Para todas elas, a resposta é Deus. Deus é aquele que faz essas coisas. E da mesma forma aqui, a gente tem qual é o nome dele e qual é o nome de seu filho. A gente tem aqui um pequeno vislumbre, uma pequena sombra da doutrina da Trindade no Antigo Testamento, desse Filho de Deus, que é o próprio Deus. E eu estou destacando isso como um pequeno parênteses aqui, porque muitas vezes a gente ouve de falsos mestres que a doutrina da Trindade é uma invenção, que é algo do Novo Testamento, que foi algo criado ali, que no Antigo Testamento isso não existia. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê esse ensino desde o Antigo Testamento. E não só nesse texto, mas, por exemplo, nós temos o Salmo 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A gente tem Deus, e esse Deus tem um Deus. Esse Deus que é o rei do seu povo, tem um Deus. A gente tem, por toda a Bíblia, vislumbres desse tipo. A gente tem Isaías 9, o Filho que nos nasceu, que é Deus conosco. A gente tem, em outros salmos, aquele que, para quem diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A gente tem, por toda a Bíblia, diversos textos que nos remetem ao fato de que o Messias que viria, aquele que viria resgatar o seu povo, era o Filho de Deus, e que o Filho de Deus é Deus. A gente tem esses textos que trazem um vislumbre. Obviamente, a doutrina da Trindade fica muito, incomparavelmente mais clara quando Jesus se faz homem e habita entre nós, quando o Espírito é derramado sobre a igreja. Mas desde o Antigo Testamento, o Deus que a gente vê no Antigo Testamento é também um Deus trino. É também um Deus que é um só Deus, mas que é mais de uma pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas fechando esse pequeno parênteses, a gente volta para esse texto de Provérbios 30 e a gente vê que o Filho de Deus revela o próprio Deus. E isso fica ainda mais claro quando a gente reflete melhor sobre a primeira pergunta de Agur. Quem subiu ao céu e desceu? Aqueles que tiverem maior familiaridade com o texto bíblico, talvez tenham lembrado imediatamente de outra passagem em que praticamente a mesma coisa é dita. E eu queria que os irmãos se voltassem comigo para o Evangelho de João, no capítulo 3.
Porque ali no Evangelho de João, no diálogo de Jesus com Nicodemos, nós temos Jesus remetendo justamente a essa pergunta. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 13. Olhem o que diz aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu. Ninguém jamais foi até Deus e pode vir e contar para você a respeito dele. Assim como o sábio Agur de Provérbio perguntou. Mas o Filho do Homem, que está nos céus, ele revela ao Pai. O Filho do Homem, que de lá desceu, é aquele que pode revelar quem Deus é. João aprendeu isso, e por isso no começo do seu evangelho, ele diz no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Se, por toda a história, ninguém jamais poderia falar, olha, eu sei alguém que subiu aos céus e desceu. Tal pessoa subiu aos céus e desceu. Ali, há 2000 anos, a gente poderia olhar e falar, eis aqui um que subiu aos céus e desceu. O Filho de Deus, que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. Jesus veio, e por meio de Jesus, a gente conhece o próprio Deus. A gente tem uma revelação daquele que viu o próprio Deus. O Senhor Jesus, como a gente cantou, é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Ele é aquele que disse para Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, a gente vê o próprio Deus. A gente conhece a Deus, como ninguém jamais tinha conhecido. Na época de Agur, na época de Salomão, na época dos profetas mais piedosos, todos eles tinham o Filho de Deus como uma expectativa. Eles não sabiam qual seria o nome dele. Eles não sabiam quem ele seria. Eu estava na EBD das crianças e eu passei ali brevemente, e se eu não me engano vocês falaram disso hoje na EBD. Ele era uma expectativa. Pedro disse que os profetas atentamente, com cuidado, com zelo, com anseio, inquiriram a respeito das coisas que ocorreram agora em Cristo, dos sofrimentos que ele passaria, mas eles não sabiam quem ele era. Mas há 2000 anos atrás, nasceu um menino, e a gente poderia olhar para esse menino e falar, ele subiu aos céus e desceu. Ninguém teria condições de me fazer saber quem Deus era. Deus estava totalmente fora do meu alcance, mas ele desceu dos céus, e agora eu posso conhecê-lo, agora eu sei quem Deus é. E a gente olha para Jesus, e a gente vê Deus revelado a nós. A gente olha para Jesus e a gente vê a bondade e misericórdia de Deus, naquele que se compadeceu de pecadores e daqueles que eram aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. A gente olha para Jesus e a gente tem revelado o amor de Deus em aquele que estava com Deus, aquele que estava nos céus, ter descido dos céus para morrer no lugar de pecadores. A gente olha para Jesus e a gente tem revelado a justiça de Deus, quão justo Deus é, e eu conheço que Deus é justo, porque Ele não poupou nem o seu próprio Filho, quando o seu Filho tomou sobre si os pecados do seu povo. A gente olha para Jesus, e a gente tem revelado a fidelidade e o poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e olhando para aquele que vive para sempre para interceder por nós, e que vai nos levar um dia até Ele. A gente poderia seguir aqui, olhando para Jesus, meditando em cada parte do Novo Testamento, dos Evangelhos, na vida dele, e reconhecendo como ele manifesta a glória de Deus. Deus estava totalmente fora do nosso alcance, mas por meio da sua palavra e por meio do Senhor Jesus, ele se revelou a nós. E ele está ao alcance de qualquer um agora para ser conhecido. Talvez você esteja aqui e você não conheça Ele. Talvez você seja um desses que não deseja conhecer a Deus, por mais religioso que seja. Talvez você seja um desses que tem uma Bíblia empoeirada, que não se importa de abrir sua Bíblia, que não ora, que não busca conhecê-lo pela sua palavra, pela oração, pela igreja, pela comunhão. E a mensagem para você é que você pode conhecê-lo. Que tudo que você vive nesse mundo é vaidade. Talvez você nunca se sentiu como Agur, e eu oro para que Deus faça você se sentir como Agur. Que você olhe ao redor e você veja a vaidade da sua vida se você não conhece a Deus. Que com tudo que você sabe, você não sabe nada. Que sua vida é um vapor, que em breve você vai morrer e tudo que você sabe vai ser perdido. Em 100 anos ninguém vai se lembrar sequer do seu nome.
Em 200 anos não vai ser possível traçar nem onde está o pó do seu corpo. Tudo na sua vida é vaidade. Que você se desespere como Agur, se você não conhece a Deus, se você não deseja ainda conhecê-lo. Que você se desespere, porque se você se desesperar, perceber que Ele está fora do seu alcance, mas desejar Ele, saiba disso, Ele está acessível para qualquer um que buscar Ele, encontrá-lo. Ele se fez acessível por meio da palavra dEle, por meio do Filho dEle. E se Ele enviou o Filho dEle, Ele não tinha necessidade. A gente vai ver mais para frente, como Deus ainda é transcendente, isso é revelado em Jesus. Porque Deus não tinha necessidade. Deus não precisa se revelar a nós. Deus poderia ter nos criado e deixado o mundo girando e ter se mantido em silêncio e ter deixado toda a humanidade no desespero de jamais conhecer a Deus. Mas se Ele se revelou, e se Ele se revelou não só falando a nós, mas enviando o seu Filho Jesus para morrer no lugar de pecadores, você pode ter certeza disso. Se você for a Ele, Ele não vai te rejeitar. Se você está aqui, você deseja conhecer a Deus e você se sente desesperado, porque por vezes você percebe a sua falta de conhecimento dEle, saiba disso, se você vai a Ele, Ele não vai te rejeitar. Você jamais vai ser lançado fora. Se você está aqui, você se vê tolo, você se vê alguém com pouca facilidade de entender a palavra, você lê, como muitas vezes já me senti, parece que você não leu nada. Saiba disso, se você deseja conhecê-lo, se você o buscar, se você invocar o nome do Filho dEle e perseverar, Ele vai se fazer conhecido a você. Dia após dia, pouco a pouco, você vai conhecer a Deus. Só tem um motivo para você não conhecer a Deus, se você está aqui e você não conhece, é que você não o quer. Você rejeita a Ele. Se você, de forma tola, de forma louca, disser, eu vou viver nos meus prazeres, eu vou viver no meu entretenimento, eu vou viver na minha leve religiosidade, eu vou viver no meu conservadorismo, mas eu não preciso de Deus. Você vai permanecer separado dEle. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único por meio de quem nós podemos conhecer o Pai. E a única coisa que pode te separar de Deus é o seu próprio orgulho, é a sua própria obstinação. Mas se você simplesmente parar, se você abaixar suas armas e buscar, você vai encontrar. Você vai encontrar alguém que está muito mais pronto para se revelar a você do que você esteve em toda a sua vida desejoso de conhecê-lo. Em Jesus a gente tem a glória de Deus revelada. E em Jesus a gente encontra satisfação para a nossa alma. E aqui eu queria falar especialmente àqueles que já são cristãos. Porque se o desejo ardente de um cristão verdadeiro é conhecer a Deus, e se Jesus é a suprema revelação de Deus para nós, e aquele por meio de quem nós nos achegamos ao Pai, não tem nada mais lógico de que você vai encontrar sua plena satisfação, o descanso para a sua alma, o descanso para o seu coração no Senhor Jesus. É nele que a gente encontra descanso. É nele que a gente é livre do desespero dessa vida. Porque é um risco que nós cristãos, sejamos engolidos, às vezes, pela rotina, pelo dia a dia, e os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as coisas dessa vida, começam a crescer e tem a tendência de sufocar a palavra em nossos corações. E se a gente não estiver olhando para Cristo, o nosso coração fica cada vez mais tomado dessas coisas. O nosso coração fica tomado de preocupações com dinheiro, com o que vestir, com o que comer, preocupado em estar antenado culturalmente, em ser descolado, em assistir às coisas que estão sendo lançadas, em conhecer todas as coisas, e a gente começa a perder o descanso da nossa alma. A gente começa a ter uma sensação parecida com o que a gente teve quando a gente não conhecia Deus. A gente começa a sentir o desespero dessas coisas, a gente tentando segurar com as nossas mãos e elas se esvaindo. Mas em Jesus a gente encontra descanso. Nele tem descanso para o maior desespero que a gente possa sentir. E se Deus deu tamanho privilégio a nós de conhecer a sua palavra e de conhecer o seu Filho Jesus, o que seria mais adequado para a gente responder, se não como Pedro fala aos crentes? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência
de que o Senhor é bondoso. Desejem ardentemente esse leite espiritual, irmãos. O que cabe a nós diante dessa palavra, senão colocar a nossa cara no pó e lamentar a nossa falta de desejo pela palavra? Se você está aqui e você se percebe não desejando a palavra como você deveria, com frieza no seu coração, se humilhe diante de Deus. Não tente criar um falso fogo no seu próprio coração, mas se humilhe diante dele. Fale: Senhor, o Senhor se revelou a mim, o Senhor me deu o privilégio de te conhecer, o Senhor me deu o teu Espírito para iluminar as tuas palavras, o Senhor me fez conhecer o teu Filho, e eu estou tão morno. Se humilhe diante dele e busque a ele, porque novamente, ele é aquele que deseja, que desejou e que manifestou o pleno desejo de se revelar. E se você está aqui e você tem amor pelo Senhor, louve a Ele por esse amor, porque isso só é possível por um milagre chamado revelação. Só é possível porque Deus, em bondade, fez aquilo que Ele não precisava fazer, que é se revelar a nós. Eu comentei que a gente poderia seguir olhando para o Senhor Jesus e contemplar a glória de Deus na face dEle de incontáveis formas, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Mas eu queria terminar olhando com vocês para como Jesus manifesta a glória da transcendência de Deus. Vá comigo de novo na sua Bíblia, agora para o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Nós leremos os versículos 11 até o versículo 13. Aqui João tem uma visão do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus segue, agora tendo um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Jesus, mesmo após ter encarnado, morrido em nosso lugar, sido glorificado, permanece infinitamente além do que qualquer ser criado teria a capacidade de compreender. E ele permanece ocultando certas coisas. Ele poderia revelar seu nome, se assim o quisesse. Mas ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Jesus é Deus em carne. E ele revela que o próprio Deus, tendo se revelado, é um ser infinitamente glorioso. Que ele está infinitamente além do que qualquer um de nós jamais vai ser capaz de compreender. Se a gente decorar toda a Bíblia nos idiomas originais, em todas as versões, e mesmo depois de 1000 anos e centenas de eternidades no céu, o Senhor Jesus vai permanecer, estando infinitamente além do que qualquer um de nós vai ser capaz de compreender. E tudo que a gente tiver conhecido dele não vai ser mais do que uma gota de água do oceano, em comparação a tudo que ele é. O Senhor Jesus segue sendo transcendente. Só que agora que ele se revelou a nós, a transcendência do Senhor não causa mais desespero, mas a transcendência do Senhor nos maravilha com ele. E a transcendência do Senhor nos move do desespero à adoração. E é esse o meu desejo para cada um de vocês aqui. Que cada um de vocês seja levado ao desespero, que não tenha ninguém aqui que tenha uma visão superficial, vã, pobre de Deus, como alguém que está sob o seu controle, que você consegue exaurir. Que você seja levado ao desespero, mas que desse desespero você seja levado a uma eternidade de adoração, àquele cujas riquezas são insondáveis. Aleluia. Vamos adorar a Ele. Santo Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é grande e tua grandeza é insondável, ó Deus. O teu poder, o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu amor, a tua bondade, a tua ira, são todas insondáveis. O Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo está além do nosso alcance, mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Te louvamos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus, que manifesta quem o Senhor é.
e não apenas manifesta nos mostrando, mas que nos manifesta quem o Senhor é, nos reconduzindo à tua glória, nos conduzindo à tua glória pelo sacrifício de si mesmo. Te louvamos pelo teu amor e graça pelo qual o Senhor enviou o teu Espírito, que um dia abriu nossos olhos para vermos a tua glória na face de Cristo, ó Pai, e para que assim crescemos e fôssemos salvos. E te louvamos pela gloriosa esperança que temos de passar a eternidade conhecendo o Senhor e o teu Filho Jesus, a quem o Senhor enviou. Abençoa-nos nesse dia, Pai, nos conduz em meditação na tua palavra, em contemplação da tua glória e no restante de todas as nossas vidas em adoração ao Senhor. Coloca o amor do teu Filho Jesus e da tua palavra em nossos corações, nós te pedimos. No nome do teu Filho Jesus. Amém.